Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Hoje que nós estaremos refletindo um pouco sobre essa expressão, né, que tem sido dita nesse tempo de isolamento, o novo normal. O que significa isso, né? Quais são as consequências desse dito novo normal nas relações humanas? Como isso, quais são o impacto disso nesse tempo nas pessoas? Nós vamos discutir um pouco essa realidade. Eu quero acolher cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria mesmo que eu acolho todos vocês e aqueles que já estão chegando agora, né? Já estou vendo aqui o Luiz Alberto, a Flávia, o John, vejo aqui também já o Léo, as pessoas queridas, né? Que nesse tempo tem também nos acompanhado, a Luciana, a Cleide, sejam todos bem-vindos, tá bom? É claro que eu já vou pedir para você copiar o link e compartilhar. Por que compartilhar? Porque quando você compartilha o link, o alcance é muito maior do que só copiar e colar num grupo, tá bom? Então, compartilhe, né? Copie aí e compartilhe o link com os seus grupos, tá bom? Compartilhando no seu Face, compartilhando para os seus amigos, nos grupos do WhatsApp, isso aumenta o impacto aqui do alcance da live, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. É uma noite muito especial, né? Vai ser uma surpresa. É a primeira vez que, em vez da gente receber uma convidada, né, um convidado, teremos duas convidadas aqui hoje. Duas pessoas, duas amigas, para refletir sobre essa questão desse momento que nós estamos passando. Certamente as pessoas que estão em casa vão ser muito beneficiadas, porque são temas, né, que nós, nesse tempo, temos trazido aqui nas lives, que vai impactar diretamente no relacionamento das pessoas. Eu faço isso com muito carinho mesmo, né? São amigos meus, amigas, que já tem longa data aí que a gente conhece e que eu trago para cá, para a live, com muita alegria, para que esse conhecimento alcance você, que está na tua casa, que está na sua família, está em meio a toda essa realidade de pandemia, de isolamento, e certamente são temas que vão contribuir com a reflexão, com o equilíbrio nas relações, né? De modo que a gente passe por esse período difícil de crise, esse período difícil de pandemia, no mais equilibrado possível, sem desespero, né? Mas dialogando e aprendendo um com o outro. Bom, sem demora, eu quero aqui já aproveitar e já acolher mais algumas pessoas, né, que estão chegando aqui. Já vejo aqui o José Jorge, a Vera, o Asfene, deixa eu ver mais quem está chegando, a Maria Aparecida, o Beto, muito bem-vindo, Betinho, a Alessandra, muito bem-vinda, Ale, que bom que você está aí conosco, viu? Quero já aproveitar também a acolher aqui o João Batista, que está chegando aí, a Maria Nilza, a Vera, falei agora há pouco. Bom, conforme a gente vai caminhando aqui na live, eu faço questão mesmo de anunciar quem está acompanhando a gente, tá bom? Vamos acolher as nossas convidadas? Estará conosco aqui a Yaci e a Maria Helena. Sejam muito bem-vindas. Vamos acolhê-las. Muito boa noite, Yaci. Muito boa noite, Maria Helena. Muito bem-vindas. Yaci, por favor, se apresenta aí para as pessoas e a Maria Helena em seguida também. Olá, boa noite. Eu sou Yaci, tenho 44 anos de idade, sou casada com o Joel, sou mãe do Matheus, Rafael, do Miguel e um filhinho ou filhinha que a gente não chegou a ver assim de pertinho, né? Mas chegou a sentir. A gente reside em São Paulo, capital. Eu sou farmacêutica por formação, pedagoga. Eu tenho uma especialização em educação em sexualidade. E essa noite eu estou aqui para a gente estar partilhando um pouquinho sobre esse novo para a gente, que às vezes causa um desconforto, mas é o tempo que nós temos. Boa noite, eu agradeço muito o convite para estar aqui, viu, José? Nós que agradecemos, eu que agradeço mesmo. Maria Helena, por favor, se apresenta aí. Boa noite.
É com uma alegria, né, que estamos aqui nessa noite, nesse tempo tão diferente que estamos vivendo, né, para aprendermos juntos e, de repente, ajudar um pouco, né, as pessoas aí. Eu sou fisioterapeuta, tenho todo um trabalho, não vou falar a minha idade, sou novinha, mas assim, eu tenho só 35 anos de formado em fisioterapia. Então, tenho uma experiência vasta aí de trabalho, de postural, né, toda uma especialização, e que a gente chama de terapia corporal, né, que a gente trabalha o corpo, mas o corpo não é desvinculado das emoções, né, de tudo aquilo que nós trazemos. Então, muitas vezes nós refletimos no corpo, na postura, aquilo que nós trazemos dentro, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, né. Muito bom. E tenho aí já um tempo, né, que trabalho com isso. E vamos ver se a gente consegue aqui entender um pouco, todos juntos aqui, né, essa realidade nova para todos nós. E, por incrível que pareça, né, um vírus tão pequenininho, né, que precisa de um microscópio para vê-lo, né, fazer essa transformação, né, assim, provocar essa transformação tão grande na humanidade, né? Então, vamos ver se a gente consegue entender um pouco aí juntos hoje. Muito bom. Muito obrigada pelo convite. Nossa, eu que agradeço você, Maria Helena e a Si. Eu convido mais uma vez aqui a acolher algumas pessoas que estão chegando, antes aqui de algumas perguntas. Já quero acolher também aqui o Asfene, já acolhi, o Ailton, a Roberta. Muito bem-vinda, Roberta. A Cida, a Meire, a Dercy, muito bem-vindos. Vocês sejam muito bem-vindos mesmo, tá? Acolho também, já está chegando aqui a Silvana, a Nara. Olha, Nara, que bom ver você aqui, né? Que coragem aí, viu? Teve um pequeno incidente essa semana aí com a Nara, estamos unidos a você, viu? Também acolho aqui as demais pessoas que estão chegando. Eu quero reforçar um pedido para vocês. Compartilhe, neste momento, o link aqui da nossa live. Já está no chat aqui disponível o link, pode acessar ele aí, compartilhe na sua página do Face, mas também nos grupos do WhatsApp que você tem. Então, um grupo da família, lá um grupo da comunidade, pode compartilhar sem medo, porque esse tema que nós vamos falar é relevante e certamente vai contribuir muito para a vida, o relacionamento das pessoas, tá bom? Eu quero já iniciar com a primeira pergunta, que é exatamente essa pergunta do flyer, né? E assim, o que é esse novo normal? Qual é o conceito disso? Fala um pouco para a gente, você, a Maria Helena também fica muito à vontade em seguida. Pois é, né? Eu fico, antes de te falar assim, exatamente o conceito, tem um conceito bem legal que a Maria Helena estava falando comigo hoje, mas nós temos o sangue latino, né? E a gente tem essa necessidade do toque, de expressar a nossa afetividade no abraço, né? Hoje eu e a Maria Helena passamos o dia num evento que a gente teve que ficar usando máscara o tempo todo e a gente não podia tocar as pessoas, né? Então, isso para a gente já traz uma certa estranheza, ou seja, quando a gente está perto, a gente não pode se tocar muito, e a gente vai se relacionando com os outros através das mídias, né? Através das ferramentas tecnológicas que a gente tem. Tanto as relações de amizade quanto as de trabalho, né? Esse mês agora, junino, eu participei de 3 festas juninas online. Eu adoro festa junina. Então, eu tive que me contentar com esse divertimento assim online. Foi Sim. interessante, né? Mas não foi presencial. Sim. Então, como a Maria Helena aí colocou, né, nós somos um ser integral. A gente tem o nosso físico, o nosso emocional, o nosso intelectual, né, o nosso espiritual, né, enfim, e a gente está tendo que vivenciar isso de formas assim muito diferentes devido a uma circunstância,
né? Nem as relações de trabalho mais são iguais, né? A gente acaba mesmo trazendo para nossa casa o trabalho, para quem não tinha esse hábito, né? De fato, é bem complicado. Mas a Maria Helena, ela tem um conceito que ela estava conversando hoje à tarde, a gente estava trocando umas ideias, que eu queria que ela trouxesse, que é muito interessante, para a gente entender um pouco desse novo normal. Claro, por favor. Então, assim, esse novo normal, ele assim, está associado com uma mudança drástica, né? Não é qualquer mudança, é uma mudança drástica, porque implica, né, na mudança, na transformação de todas as áreas da nossa vida, né? De tudo, assim. Assim, dificilmente nós seremos os mesmos, né? Depois dessa situação. Então, é um adaptar-se a uma nova realidade, mas que requer um tempo, né? Uma adaptação, porque assim, é uma mudança que implica nos relacionamentos, nos comportamentos, nas atitudes, né? Então, assim, algo que não vai se dar de forma imediata. Isso assim, a longo prazo, esse novo normal, né? Ele só vai se estabelecer com o tempo, né? Com o tempo. Por quê? Porque nós vamos ter que reaprender, como se nós tivéssemos que voltar a andar, a comer, né? A circular no meio social. Sim. Porque é tudo diferente, né? Então, assim, é algo muito maior do que a gente imagina, né? Que a gente imagina. Porque nós ficamos presos ali nessa questão de não poder sair de casa, mas, assim, é muito além disso, né? Assim, é uma adaptação em todos os sentidos. Como a Yaci falou, né? As relações de trabalho não são mais as mesmas. As empresas acabaram despertando, né, que tem jeito de trabalhar de outras formas, não só daquela forma que estavam acostumados, né? E aí, assim, que futuramente pode até favorecer para uma contenção de despesas, mas que nesse momento é uma adaptação. É criar uma rotina diferente de vida, né? Assim, você pode trabalhar de casa e você não ter o gasto de transporte, seja ele qual for, não é? Então, assim, é um olhar muito mais amplo do que nós estamos falando muito sobre esse novo normal. Só que, assim, ele só vai se estabelecer mesmo daqui a um tempo, que nós vamos perceber que nós estamos vivendo de forma diferente. Por enquanto, nós estamos no processo de adaptação, com todas as implicações, né? Todas as implicações. Sim. Então, Entendi. Se é isso que você queria, Yaci. Sim, e eu estou entendendo que, na verdade, quando você fala de algo que é novo, e para ser normal, tem que ter um tempo, né, de adaptação. Sim. Aquilo ali vai entrando, permeando a vida das pessoas, né? E aí eu fico pensando, Yaci, tem uma pergunta aqui, eu vou até ler na íntegra aqui no celular, dê exemplos de como viver o dia a dia nesse novo normal. Como se dá isso no dia a dia? Uma vez que chegou, está aí, e as pessoas estão enfrentando tudo isso, como enfrentar isso no dia a dia? Uma coisa que eu aprendi na pedagogia é que é necessário a gente organizar tempo e o espaço, né? A gente estabelecer, de fato, um cronograma mesmo, né? Inicialmente, assim. E o planejamento de tempo e de espaço me dá a possibilidade de ver que eu tenho alguma coisa para fazer, né? De ver que isso que foi cortado de mim de uma hora para outra, porque foi de uma hora para outra, né? Eu tenho uma possibilidade de estar fazendo diferente, né? E contando também com quem eu convivo, enfim.
E, assim, o planejamento, ele não é uma coisa imutável. Ele é uma coisa que eu posso mudar de acordo com a minha necessidade. No final do dia, eu avalio principalmente o que deu certo, porque a gente tem um tempo assim muito negativo, né? Nossa, morreu não sei quantos agora, eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Então, pensando naquilo que deu certo, eu revejo o planejamento do dia seguinte. Tem dias que são melhores, tem dias que são piores, mas é importante a questão do planejamento de tempo, né? E a reorganização, digamos assim, do espaço físico, para que a gente se sinta um pouquinho mais confortável para estar vivendo essa rotina, né? E dentro dessa rotina, uma coisa que eu acho fundamental é a gente tirar um tempo. A gente sabe que tem pessoas, tem famílias que estão vivendo esse tempo juntos, mas também tem muita gente que está sozinha, né? A gente estabelecer um tempo de relação, um tempo para saber como é que o outro está, né? Ou então para que eu diga como eu estou para o outro, né? Para que a gente não fique nesse sentimento de confinamento, né? E isso leve mesmo ao estresse. Aqui em casa, por exemplo, nós nunca convivemos 24 horas por dia. A gente convivia quando? No fim de semana, feriado, férias, agora desde o dia 16 de março. Eu não sei nem quanto tempo tem que eu parei de fazer a conta. Nós convivemos 24 horas. Então, a gente precisa se reorganizar, planejar. Às vezes eu falo com meu esposo, segura um pouquinho que eu tenho que ver os meninos. Ou ele fala assim, segura um pouquinho os meninos que eu preciso ir para uma reunião. E é isso, né? A gente vai planejando dia a dia, devagar, vivendo um dia de cada vez, né? E no final do dia pensar o que deu certo, porque senão a gente fica só no que deu errado, o que deu certo. Então amanhã o que deu certo eu repito, né? Basicamente é isso, organização e planejamento. Interessante isso que você está falando. Eu fico imaginando as pessoas que estão acompanhando aqui a live. Na sua vida, você aí que está nos acompanhando, como você está enfrentando esse novo normal? Para você, como para sua família, como tem sido? Então, coloca aqui no chat aqui, manda sua mensagem aí para a gente, porque o seu relato, o seu testemunho, também certamente vai edificar também o nosso, e até porque você está enfrentando o seu dia a dia. Maria Helena, você quer acrescentar alguma coisa em relação, nesse momento, como enfrentar essa situação toda? Sim. Então, como a Yaci, né, falou da convivência familiar, né, assim, eu moro sozinha, mas a minha vida era uma vida, assim, muito fora de casa, né, e então, assim, hoje nós estávamos falando sobre isso, né, o quanto eu economizei nesse tempo, né, de isolamento, no batom, porque você usa máscara o tempo todo, ou você está em casa, foi uma economia tremenda da comida, porque eu só comia fora de casa, sim, não é? Mas as minhas relações, elas, assim, eu acabei modificando a minha forma de me relacionar, porque mesmo que seja via, né, online, né, assim, dessa forma, assim, mudou um pouco o foco, não é só dar recado ou receber notícias. Hoje mudou um pouco, né? Então tem um interesse de saber como você está, de falar uma palavra, né, de ajudar, sabe, de partilhar como que você está enfrentando, como que você está lidando, né? Assim, então, assim, mudou muito isso. Tem um momento, né, como ela falou de planejamento, tem um momento no dia que eu paro, assim, para me relacionar com as pessoas. Para me relacionar com as pessoas, né, assim, para saber como estão vivendo nesse tempo, né, assim. E toda essa mudança despertou, né, assim, um jeito diferente de nos relacionar, que é dessa forma, digital, né, dessa forma assim, digital. Então,
eu vejo assim pessoas, senhorinhas, senhorzinhos, né, assim, pedindo ajuda. Como que eu faço, né, para conversar com as pessoas, assim? Então, assim, vai mudando. Você vai criando novos hábitos, não é? Sim, sim. Novos hábitos. Assim, fez uma diferença muito grande para mim financeiramente, sabe? Assim, Uhum. nessa questão de o gasto, né? Assim, porque eu não fico em casa, fico só em casa, entendeu? Sim. Então, assim, fez bastante diferença, mas o que mais, assim, para mim, modificou foi a forma de me relacionar com as pessoas, Interessante. Muito né? bom. Assim, Muito bom. não é só dar recado e receber notícias, não. Hoje tem Perfeito. um interesse maior em saber da pessoa, em falar como eu estou, sabe? Sim. Assim, modificou bastante. Isso que você está colocando é muito importante, né? Porque é, tem pessoas que atravessam a cidade para trabalhar e, de repente, 2 horas no trânsito para ir, 2 para voltar, de repente está em casa, né? E aquilo ali vai alterando a rotina da pessoa, né? Eu falo isso também pela minha esposa, né? Ela faz esse caminho para a Praça da Sé para o trabalho, volta de carro, isso ali, nesse tempo ficou diferente, né? A gente descobriu que o nosso trabalho ele pode ser realizado nesse contexto, né? O ser humano ele tem uma capacidade de se readequar, né? De enfrentar esses desafios muito interessante. E assim, a Maria Helena já tocou num ponto ali que eu achei muito interessante. Tem uma pergunta aqui que já vai ao encontro do que ela está falando, em relação a essa questão das relações, que na verdade até é o tema nosso, né? Quais são os impactos nas relações desse novo normal, na amizade, na família? Inicia falando aí, por favor, o que está impactando nesse novo tempo? Eu estava conversando com algumas pessoas solteiras, né? E elas disseram para mim assim: essa pandemia estragou todos os meus planos de arrumar um namorado. E foi interessante porque a partir dessa dificuldade, as pessoas foram encontrando momentos, né? Fazendo alguns momentos online para poderem se encontrar, conversar e se conhecer, né? Então, algo que já existia, né? Que é essa forma aí online de conhecer alguém, e isso pode parecer bobagem, mas não é, impacta muito, né? Nessa questão. A questão das amizades, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos que, a partir dessa pandemia, começou a se encontrar. A gente está se encontrando toda semana para conversar, amigos de faculdade, de muito tempo, né? E a Maria Helena falou um pouco disso, a gente começou a entender um pouco mais um da vida do outro, até notícia, casou, não casou, quantos filhos tem, como é que você está, mudou de área, não mudou, né? Então, isso é muito importante. A familiar, ela também, né? Porque a gente vê muito assim, conversando com outras mães, né? A loucura do momento são as aulas online que os filhos têm e as lições de casa. Então, eu passo por isso todos os dias aqui em casa. Todo santo dia, alguma coisa acontece. Então, esse tipo de relação nosso com os filhos também passa por um estresse e precisa ser ponderado. Então, é momento também da gente pensar no diálogo, repensar a forma, né? Enfim. A gente, no começo também, a gente começou a ver muitos relatos de pessoas que tinham muitos conflitos familiares. Sim. Mas é uma oportunidade também da gente se abrir ao diálogo, né? Da gente perguntar o que está bom, o que não está, observar e repensar um pouco mais essas coisas, né? Então, eu acho que é muito a partir daí, né? É o reinventar, né? O diálogo. Acho que não tem assim muita saída, não, né? E essa questão da gente se reaproximar mesmo online é muito interessante, porque de fato saem assim algumas buscas até mais profundas mesmo do outro. Então, eu tenho experimentado algumas angústias nesse sentido,
mas eu tenho também tido essa oportunidade dessa vivência, assim, e eu percebo isso também de uma forma geral. Sim, uma coisa que você tocou aí no assunto de readequar, você iniciou falando da questão do toque. Então, nós somos latinos que a gente precisa dessa questão do toque. Eu falo por mim, às vezes eu falo com as mãos, né, tocando nas pessoas, né? Temperamento meu, quando eu vejo, já estou fazendo isso. E nesse momento, isso foi brutalmente impactado, né? Nós temos que encontrar maneira de continuar se relacionando, porque nós somos seres sociais, né? A gente precisa desse relacionamento. Se isso é cortado, pode causar coisas aí muito sérias na nossa vida, né? Uhum. Não, isso é muito verdade. Tem até uma pergunta aqui do Leandro, Sim. que ele pergunta, né, se diante dessas dimensões do homem, né, que a gente tem como biológico, psíquico, espiritual, se a psicológica e a biológica estão sendo as mais afetadas neste momento, né, partindo dessa questão aí, né. Uhum. Pois é, Leandro. Eu penso que num primeiro momento nosso psicológico, né, ele já foi abalado, e consequentemente o biológico também, porque algumas pessoas comem mais, outras comem menos, algumas não dormem, né? Uhum. E aí isso vai afetar a questão social também, porque a nossa forma de se relacionar muda, e até mesmo a intelectual, né? Que é a forma como eu penso, a minha busca pelo saber, isso tudo muda, né? Isso tudo muda. E aí, dando um ensejo para Maria Helena, eu faço um tratamento de fisioterapia, né? A minha relação com a minha fisioterapeuta mudou, porque é online. Ela me liga na hora da sessão e a gente faz a sessão, quer dizer, nem o toque dela, né? Aqui tá doendo, não tenho mais, né? Eu acho que a Maria Helena pode falar um pouco dessa experiência. Por favor, Maria Helena, pode complementar, fica à vontade. Olha, assim, né, o que a gente precisa aí ficar claro para a gente, assim, né? Porque tem a relação interpessoal, né? Então, é uma relação entre duas ou mais pessoas, né? Podendo ser de um contexto familiar, escolar, de trabalho, assim. Agora, o relacionamento interpessoal já se estabelece um vínculo, né? Sim. Um vínculo entre as pessoas. Eu tenho uma relação familiar, mas eu me relaciono através de vínculos estabelecidos, né? E que a gente compartilha, assim, para um objetivo, uma meta a ser alcançada, né? Assim, o que eu vou falar um pouquinho disso para poder entrar no que a Yassi falou isso. Uhum. E tem, assim, o relacionamento intrapessoal, né? Que é o meu relacionamento comigo mesmo, o meu diálogo interno, né? Assim. Uhum. E eu vejo muito, assim, eu percebo muito, né, no meu trabalho, por exemplo, o quanto as pessoas, elas, assim, não têm esse relacionamento intrapessoal com elas mesmas, né? É algo sempre muito externo. Nesse momento, querendo ou não, nós estamos tendo que nos relacionar conosco mesmos, não é? Então, assim, e aí eu vejo que essa parte é uma parte bem adoecida, vamos dizer assim, adoecida. As pessoas que com dificuldade de se relacionar consigo mesmo, elas estão muito mais adoecidas do que aquelas que se relacionam bem consigo mesmo. Sim. Não é? Então, assim, se eu me relaciono bem, me conheço bem, eu consigo fazer um trabalho, como a Yassi falou, via online, com sugestões, porque a pessoa se conhece. Sim. Mas se é uma pessoa que ela não se conhece, fica impossível fazer um trabalho assim, dessa forma, onde a distância eu só vou sugerindo, faça isso, faça aquilo, assim vai melhorar, assim não vai. Entende? Então, depende muito, muito da relação da pessoa com ela mesma, entendeu? Sim.
Porque tem muitas pessoas, muitos de nós, que nós nos relacionamos bem com os outros, mas não conosco mesmo, entendeu? Perfeito. Então, assim, do trabalho da fisioterapia, todo esse tempo eu consegui fazer o trabalho dessa forma, via online. Gravar vídeos, enviar, né, assim, através da câmera, fazer, a pessoa faz lá, eu faço daqui, faz lá. Mas com pessoas que têm essa facilidade. Sim. Senão fica impossível. Olha só. Você tocou em um assunto muito sério, né? Porque quando a pessoa não consegue ter esse relacionamento com ela mesma, consigo mesmo, isso, nesse isolamento, torna um perigo, né? Porque ela vai se isolar, se ela não tem alguém que possa perceber que ela se isolou e dê uma atenção para essa pessoa, pode levar a algo muito sério, né? Porque ela se isolou, o outro não se deu conta. Eu acho que até é um momento também da gente parar e pensar no raio de amigos que a gente tem, né? Nas pessoas que de repente nós conversávamos e agora não está tendo mais essa tratativa, porque talvez essa pessoa esteja precisando de uma palavra, de uma atenção, e de repente ela está isolada e ela acaba tendo problemas um pouco piores, né? Bom, não sei se Yaci e Maria Helena, vocês querem complementar algo nesse sentido ainda? Ou eu posso fazer uma outra pergunta que veio aqui para vocês? Eu quero só complementar, assim, que nesse caso, né, assim, nesse tipo de relacionamento, né, assim, que se estabelece não uma relação somente, mas um relacionamento, e ele acaba sendo muito mais frutuoso com quem nós temos empatia, com quem nós nos identificamos. Então, assim, e o que nós estamos sendo forjados a fazermos nesse tempo? A buscar quem são essas pessoas, do qual nós nos identificamos, porque senão nós entramos num processo de afundamento emocional. Perfeito. Afundamento emocional. Então, assim, se faz necessário, né? Assim, quem é que eu me identifico e que eu tenho a confiança de me abrir e colocar para a pessoa o que eu estou sentindo, como eu estou vivendo e partilhar de verdade, porque tem pessoas que partilham um faz de conta, né? E depois, quando sai das câmeras, assim, a pessoa entra em depressão. Não, tem que ser com a nossa verdade, né? Tem que ser com a nossa verdade. Então, buscar, né, é necessário. Nós estamos sendo forjados nesse tempo. Né? Buscarmos essas pessoas das quais nós nos identificamos e temos confiança para abrir aí o nosso sentimento, a nossa emoção. E é uma forma de buscar ajuda, né? É uma troca, né? Assim, uma troca, assim. Eu te ajudo, você me ajuda. Para isso precisa ter empatia. Você sabe que tem uma pergunta aqui que veio, da Dercy. Eu vou ler aqui na íntegra, aqui no celular. Ela diz assim, Dercy Correia, no meu ver, são os idosos que sofrem mais. Está correto? Os idosos são mais afetados nesse tempo? É Dercy, né? Olha, eu penso assim, ó, olha, assim, eu penso assim, vou só falar isso e assim te passo. Eu acho que o idoso até por conta da limitação da idade. Então, são pessoas que dependem mais de outro para sair de casa, para fazer determinadas coisas. Então, assim, acaba, assim, não pode sair, não pode estar tão junto, não pode receber visita, não pode... Então, acaba parecendo que eles sofrem mais por conta dessa limitação da própria idade. Mas, como acometeu todos nós, tem muitas pessoas doentes emocionais que estão sofrendo muito mais do que os idosos. Pessoas que não conseguem se relacionar consigo mesmo, por exemplo, são pessoas muito mais adoecidas, doentes, né, por conta do que o idoso. Importante. E assim, eu fico pensando nisso. Hoje a gente estava conversando, foi com a Roberta, né? Ela estava falando de uma amiga que um tio, por volta dos 90 anos de idade, contraiu, né,
Covid-19 e saiu super bem, né? Uma pessoa que tem uma vida ativa, uma estrutura saudável, enfim, né? E aí a gente vê também uma realidade, por exemplo, nas casas de repouso, né, nas casas, nos asilos, de uma forma geral, um índice muito grande, né, de morte nas pessoas idosas, né? Talvez tudo isso esteja relacionado também com a nossa forma, né, de encarar a vida, não que isso seja um fator determinante, mas pode sim influenciar. A respeito dessa questão do sofrimento, né? Eu sou farmacêutica e a ingestão de medicamentos, né, para depressão e ansiedade nesse tempo tem crescido absurdamente, né? E às vezes se torna um meio necessário para que a pessoa passe porque ela tem que passar, né? Outras vezes é porque a pessoa tem a necessidade de tomar alguma coisa porque ela precisa sobreviver, enfim, né? Mas, de fato. E a gente vê também, por um outro lado, que não é tão comentado assim, a questão das crianças, né? Porque cortou esse laço escolar, por exemplo, né? E a gente tem uma série aí de famílias com filhos únicos, né? A gente tem, às vezes não tem essa possibilidade de estar se interagindo e se relacionando tanto, e a gente vê crianças em depressão nesse tempo. Olha, né? Só. Que é algo, né, que não se falava muito nisso, né? Criança com depressão. E assim, Maria Helena, convidar vocês aqui a acolher mais algumas pessoas que chegaram. Eu vou acolher aqui também a Silvana, o Ricardo que chegou, a Ana Lúcia, a Adelina, a Ana Maria. Acolho também aqui a Edna, a Lucineide, a Vânia, a Rosineide, N, Terezinha, muito bem-vinda, a Irene Lima. Eu acolho também aqui que está conosco a Hilda, o Leto. Muito bem-vindo, Leto, que bom, hein, que você está aqui. Leto teve aí também o Covid, graças a Deus já está bem, né? A Laíde está conosco também, o José Geraldo, muito bem-vindo, Geraldo, a Josélia, também a Conceição, o Inácio, o Ângelo, acolho também aqui a Tânia e também o Odilon. Acolho também, com muito carinho, que chegou aqui também conosco, a Vera, também está aqui a Maria Dolores e também a Ozenir de Lima. Que bom, tem algumas pessoas aí que estão participando da live pela primeira vez, né? E eu, assim, fico muito contente da sua participação. Quero já aproveitar e reforçar. Compartilhe o nosso link que está aqui no chat. Eu vou até pedir para colocar novamente o link, porque aí as pessoas que não compartilharam ainda já vai ter a oportunidade de compartilhar. Então, compartilhe, você que está chegando agora, o link nos seus grupos, que assim a gente avança mais ao encontro de outras pessoas, tá bom? Quero acolher também aqui também o Anderson. Muito bem-vindo, Anderson, está conosco. Bom, tem mais outras perguntas que estão chegando aqui. Nós estamos abordando algumas situações que nós temos que readequar frente a essa situação desse novo normal, né? Que, pelo que eu estou entendendo nas falas de vocês, não tem nada de normal ainda, né? E que a gente tem que lutar contra e encontrar meios para sair dessa situação, né? E aí eu fico imaginando, e há algum aspecto positivo? Começando aí pela Iaci, depois a Maria Helena, fica à vontade também em complementar. A gente precisa ver um aspecto positivo em tudo na vida, né? Eu queria trazer aqui o Viktor Frankl, que foi um neuropsiquiatra austríaco, né? Que ele passou por 4 campos de concentração, né, na época dele. E ele tomou uma decisão: vou sobreviver, né? E aí ele se remetia, por exemplo, a lembranças passadas boas, porque ele falava assim, é isso que eu passei, essa experiência que eu passei, ninguém me tira. Então levou uma reflexão e ele pensava no sentido na vida, no que eu posso fazer
no mundo que eu posso oferecer para o outro. E ele foi levando outras pessoas a pensarem da mesma forma, né? Então, sim, a gente pode retirar questões positivas, né? Vamos pensar no mais simples, né? Igual a Maria Helena falou assim, reduzir a quantidade de gasto no batom, né? Na questão das refeições, porque a gente não percebe a questão, os nossos hábitos consumistas, como a gente consome coisas sem necessidade, né? Eu estava aqui separando algumas roupas e foram 2 sacolas de coisas que eu não sei para que estava aqui em casa, e olha que eu tenho o hábito de separar as roupas do armário, quer dizer, deixando a nossa vida um pouco mais descomplicada, né, nesse aspecto, né? Uma coisa, né? Tem dia que eu e meu esposo vamos para a cozinha cozinhar, coisa que a gente faz às vezes final de semana, mas que dia de semana a gente está fazendo ali, um ajudando o outro, né? Porque um está com fome, o outro também, o outro chora, né? Eu tenho um filho que tem 2 anos e meio, que é o mais novo, um tem que fazer. Então, assim, essa forma da gente perceber que de fato precisamos mudar os nossos hábitos, né? E a gente precisa entender que sempre há alguém que precisa ser ajudado. Sempre. A gente sempre pode fazer uma coisa. E repensar o sentido da vida é algo positivo. Até mesmo a experiência com a morte, né? Que a gente não gosta de falar, que a nossa cultura é muito resistente, né, em relação a isso, né? Eu perdi pessoas queridas, vítimas de Covid, outras vítimas de outras doenças nesse tempo, né? Muito doído, muito sofrido, mas até mesmo essa questão dessa experiência que a gente tem com a morte, que parece que a gente sai, o ar está radioativo, né? A impressão que a gente tem é essa, é de repensar a vida mesmo, né? De repensar a vida. Eu acho que seria mais ou menos isso. Então, tem uma citação da Santa Giana, né, que eu gosto muito dela. Ela foi esposa, mãe e médica, alguém que vivia esse cotidiano, e ela dizia que o bom da dificuldade é que a gente aprende a não ficar muito ocioso, né? E que a gente precisa entender e ver prazer nas coisas simples da vida. Né? Então, um bolo de aniversário que a gente faz com 4 pessoas dentro de casa é uma coisa simples e que a gente vai levar. Não, lembra aquela época, né, da pandemia, que a gente cantou um parabéns, aí o bolo caiu no chão, sabe essas coisas assim? Sim. Dá assim, mais importância ao simples. Isso, eu acho que são coisas positivas, né? Buscar coisas pequenininhas assim, a gente acha. Assim. Muito bom. Por favor, Maria Helena. Então, eu penso que a gente tem que trabalhar a nossa inteligência interpessoal, né? Assim, de exercitar, né? Exercitar. E buscar, né, em tudo, buscar no outro, nos nossos relacionamentos, o que a pessoa traz de bom, que vai me ajudar nessa situação, a passar por esse momento, e o que a pessoa não traz de bom, mas que, que me ajuda a amenizar aquilo que é dolorido, aquilo que é doloroso, não é? Assim, sim. Eu acho que a gente tem que ampliar a visão, né? Tem que ir além, né? Falando aí de Viktor Frankl, né? Assim, é algo que transcende, né? Nós estamos sendo forjados a isso. E assim, de encontrar o que o outro tem de bom e aquilo que ele não tem de bom, assim, como a situação hoje está dessa forma, não me afeta tanto, né? Eu posso conviver porque isso não vai me causar danos, entendeu? Então, nas pequenas coisas mesmo, nos pequenos detalhes da vida, que vai nos dando motivação, estímulo para continuar. Todo dia. Eu me recordo aqui no início do isolamento, eu acho que muitos de nós, né? Eu fiquei assim, meio
fissurada, eu não saía da frente da televisão, eu queria saber o que estava acontecendo, né? Aquilo acontecendo. De repente, eu me dei conta que se eu continuasse daquele jeito ali, eu ia adoecer. Perfeito. Eu ia adoecer, porque eu não via nada de bom. Não tinha nada de bom, só tinha pavor, 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 pânico, 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 medo, né? Assim. Aí eu falei, mas eu tenho que usar a minha inteligência. Eu tenho que estar informada do que está acontecendo, mas eu tenho que buscar algo saudável para que eu não adoeça junto de outra forma, né? De outra forma. Eu acho que aí, assim, todo esse tempo, né, de isolamento, né, que é muito, né, se estendendo, aí a gente não sabe até quando isso vai, assim, nos abre esse leque de novas descobertas, de novas formas, de novos métodos, de, né, novos meios, né, de sobrevivência mesmo, de sobrevivência. E essa busca, eu vou me conhecendo mais, eu vou vencendo os meus limites, né? E assim, eu vou descobrindo assim, um potencial que nem eu mesmo sabia que eu tinha. E tudo isso vai me dando força, vai me dando sentido para continuar, né? Para continuar. Bacana. Muito bom. Então, eu penso que é assim, eu acho que uns mais conscientes, outros menos conscientes, mas ninguém ficou parado. Ninguém. Né? Eu acho que todo mundo andou, todo mundo caminhou de uma forma. Uns lidaram melhor, outros não, mas todos nós caminhamos. Caminhamos. E todos nós, com certeza, temos um novo sentido hoje para a nossa vida, das nossas buscas, dos nossos ideais, entendeu? Eu acho que mudou um pouco o conceito, né? Você falando aí, eu até escrevi aqui, mudou também essa escala de valor, né? A gente percebe que antes da pandemia não tínhamos tempo para quase nada, né? E de repente, o que é valor, né? O que é prioridade na minha vida? Eu vejo muitas pessoas revendo, inclusive as suas prioridades, né? Essa escala de valor. Você vê que as coisas mais simples tornaram relevantes hoje para nós, né? Eu até acho que eu estava falando isso com a Yaci. Eu sou da área da saúde, muitos anos nessa área, 29 anos nessa área da saúde. Às vezes nem comentava dos profissionais da saúde, né? Hoje, né, Yaci, eu acho que você comentou comigo aqui nos bastidores o valor, a importância desses profissionais da área da saúde. Então, a pandemia nos mostra todo aí um valor que não é dado e que, de repente, a gente vê que esses profissionais sempre estiveram na labuta, né, do dia a dia, sempre combatendo esse bom combate para nós, mas, de repente, não era visto direito, né? Então, a gente vê aí profissionais tão importantes que às vezes passava despercebido, né, no nosso dia a dia. Não sei se vocês querem acrescentar algo, porque tem uma outra pergunta aqui. Vocês querem acrescentar algo na fala? Assim? Não, eu acho que é essa questão mesmo, né, da gente começar a valorizar o trabalho profissional, né, e o outro profissional que eu aprendi, porque eu sou pedagoga, mas eu não trabalho direto na escola, né, os professores que tiveram tão pouco tempo para se reinventar, porque uma aula online é diferente de uma aula presencial, né, adaptar recursos, enfim, e aqueles também que acabaram desistindo, que a gente tem casos assim, né? Eu tenho casos de colegas assim, acabaram desistindo, eu não quero, não vou fazer e pronto, né? Então, acho que essa valorização aí, nesse tempo, dos profissionais de saúde, dos profissionais da educação, é muito importante. Perfeito, acho que é muito justo essa fala dos professores, dos profissionais da educação, saúde, toda, né, a gente vê os motoboys, né, de lá para cá, daqui para lá, quantas profissões, né, hoje a gente olha e fala, que bom que essas pessoas estão aí fazendo com que a gente continue superando tudo isso. Tem mais uma última pergunta aqui,
que eu gostaria que vocês fossem bem assim focados, né, por causa do nosso tempo, mas eu preciso falar. Será que este novo normal veio para ficar? E assim, o que você acha? Eu acho que algumas coisas desse novo normal vão ficar assim, né? A gente já tem visto algumas coisas, né? A gente tem acessado mais as redes sociais, tanto por motivos profissionais, quanto por motivos de relação. Então, eu acho que isso veio para ficar, né? A nossa forma aí de relacionar com as mercadorias aí, entre aspas, né? As compras digitais que já estavam aumentando aí no mundo, acabam aumentando, sim, né? Então, eu penso que sim, algumas coisas vieram para ficar, né? Esse sentido, assim, alguma coisa da educação também, a gente veio crescendo muito essa questão da educação à distância, né? Eu tenho a sensação que isso também vai crescer daqui para frente, sabe? Eu acho que essa relação aí de aluno, professor, vai desenvolver para esse lado. Eu não consigo avaliar nesse momento se é bom ou ruim, porque eu acho que tem os benefícios e tem os malefícios também, né? Sim. Então, eu prefiro olhar mais o cenário lá para frente, para ver o que a gente perdeu, né? E o que a gente ganhou nesse sentido aí. Muito bom. Maria Helena. Sim. Assim, partindo do princípio, né, que o ser humano ele tem uma capacidade imensa de se adaptar às situações, né, aos ambientes, né, e tornar isso normal, eu penso que vai ficar esse novo normal, esse novo jeito de viver. Muitas coisas, muitas descobertas desse tempo, elas vão permanecer. E eu também penso que os benefícios, nós vamos ver isso muito mais à distância. Por exemplo, esse trabalho de casa, né, offline, você trabalhando em casa, o quanto isso vai trazer de benefícios nesse trânsito louco que nós temos aqui na cidade de São Paulo, que muitos desses trabalhadores continuarem trabalhando de casa, né? Eu não consigo avaliar muito, assim, essa questão da educação à distância, porque nós vimos aí algo não muito bem sucedido, né? Teria que estruturar isso muito melhor para não cair muito a qualidade, né, do ensino aí. Mas é uma saída. Mas eu penso que nós temos capacidade de nos adaptar, né, e tornar isso corriqueiro, rotina da nossa vida, né? Então, muitas descobertas elas vão permanecer, sim. E eu penso que esse trabalho de casa é algo que vai permanecer, porque assim vai diminuir custo de transporte, vai diminuir trânsito, vai, sabe, assim, implementação nas indústrias, nas empresas, entendeu? Então vai sim, assim uma questão de custo. Então eu penso que vai sim. Muito bom. Muita coisa. Eu gostaria assim de pedir para vocês fazerem uma consideração final no sentido de o que você pode deixar de mensagem final para as pessoas que estão nos acompanhando diante de toda essa situação que estamos vivendo de isolamento. E assim, por favor, nas suas considerações finais. Viktor Frankl viveu 92 anos de idade, se eu não me engano, né? Porque ele escolheu. Então, a gente precisa, nesse tempo, escolher dia a dia, primeiro, sobreviver, né? E segundo, reavaliar, ver aquilo que do dia foi bom, sabe? E dormir com isso na cabeça, né? Nós somos seres também que temos a dimensão espiritual. A fé, nesse tempo, eu considero imprescindível, né? Para a gente passar por isso tudo, né? Para a gente estar vivendo aí esse novo normal com mais dignidade, né? Mas também levando
oportunidades de dignidade também para o outro. Então, é isso que eu queria deixar. Perfeito. Maria Helena. Eu queria deixar assim que tudo isso, esse novo normal, ele passa por nós como um processo de conversão. Esse adaptar-se, né? Nada mais do que uma mudança de mentalidade, né? Uma mudança de uma metanoia mesmo, né? Se encarar de uma forma diferente. Hoje, na Assembleia, né, que nós participamos lá, o Dom Edmilson, o bispo, ele falou algo que me chamou muita atenção, que esse tempo que nós estamos vivendo nos apresenta uma polaridade, né? Assim, então, cada um tem um culpado para isso, cada um tem a sua prioridade nesse tempo, e cada um tem a sua verdade. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Então, que nós, assim, nos permitamos, né, passar por esse processo, né, de mudança de mentalidade, por esse processo de conversão, para que saiamos desse momento, né, crítico, né, assim, mais mansos, mais serenos, mais conscientes, mais dispostos, né, a acolher aquilo que é novo na nossa vida. Muito bom. Olha, só posso agradecer, né, a disponibilidade de vocês duas. Para mim foi assim muito relevante esse encontro. Foram ensinamentos de vida, né, para a vida. Eu quero agradecer mesmo. Entraram mais algumas pessoas aqui na live, né, que eu quero mencionar. O Sandro chegou aqui quando estávamos ainda já acompanhando. O senhor Ramos entrou também, a Andréa, a Cida, a Denise, o Cláudio, a Maria Brandão, muito bem-vindo, minha irmã, o Walter, o Luiz Vieira e o José Jorge. Bom, todas essas pessoas que chegaram, eu quero dizer para você que essa live ela fica gravada aqui na página do meu Facebook. Então, você pode a qualquer momento acessar a página, você pode inclusive encaminhar um link para aquelas pessoas que você conhece, que de repente tudo isso que foi dito certamente vai contribuir com aquelas pessoas da sua família, amigos, etc., que está superando, que está vivendo, passando por esse momento, por esse novo normal. Então, assim, mais uma vez eu quero agradecer a Yaci e a Maria Helena pela disponibilidade. Muito obrigado, de verdade mesmo, muito obrigado. Foi muito bom, viu, Yaci e Maria Helena? Muito obrigado. Prazer, viu? Deus abençoe aí você, Deus abençoe todo mundo que acompanhou e força. Amém. Também quero agradecer, foi muito bom, eu aprendi muito aqui, né? Me ajudou, né, a entender muitas coisas. E estamos juntos, né? Vamos em frente, com fé, com confiança, certos de que vamos chegar lá e assim, bem, se Deus quiser, todos nós. Amém. E você também que participou, eu deixo aqui a minha gratidão e parabenizo você, porque você tem enfrentado esse novo normal, né? E você tem, assim, não só enfrentado, mas certamente a tua vida tem sido exemplos para outras pessoas, para que estas possam também superar esse momento. Não pare, né? Não desista, não tire a sua vida. Olha, não pare nos problemas. Vamos passar por isso. Então, assim, que você realmente consiga, diante de tudo isso, desprezar aquilo que não presta e olhar para aquilo que presta, para aquilo que é bom e siga em frente. A sua vida tem um valor e é muito importante. Você é uma pessoa muito importante. Obrigado, de coração mesmo. Eu peço para que você também deixe o seu relato aqui de experiência de vida, para que fique também para nós aqui como lição o seu testemunho. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, né, e uma boa semana. A semana que vem nós teremos uma pessoa aqui que é muito conhecida na cidade de São Paulo inteira, para não falar no estado de São Paulo, para não falar no Brasil,
né? Então, eu peço assim, vou deixar ainda em aberto o nome da pessoa. Durante a semana eu vou fazer algumas chamadas, mas eu gostaria muito que você pudesse estar conosco no próximo sábado, às 21 horas, ok? Então, um grande abraço e até lá. Fique com Deus.